Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula a gente vai abordar o campo elétrico devido à influência de duas ou até mais partículas eletrizadas. Essa é a aula número 4 do nosso módulo de campo elétrico. Quem perdeu os vídeos anteriores, tem uma playlist aqui no canal só sobre campo elétrico. É muito importante que vocês voltem, assistam os primeiros vídeos para vocês entenderem aqui, tá bom? Então, tem muitos termos que, infelizmente, eu não vou voltar nesse vídeo, porque já estão muito bem abordados nos vídeos anteriores, para não ficar um vídeo também muito extenso e muito cansativo. Nós temos aqui na introdução do nosso capítulo duas forças, duas cargas com sinais contrários. A carga Q1 ela é positiva, a carga Q2 é negativa. A gente já viu nos outros vídeos que a carga Q1, pelo fato dela ser positiva, ela gera linhas, o campo elétrico que ela gera é de afastamento. Enquanto a carga Q1, pelo fato de ser negativa, o campo gerado é de aproximação. Q1 e Q2 estão a uma distância do ponto P. A carga Q1 ela está a uma distância D1 do ponto P, a carga Q2 está a uma distância D2 desse ponto P. Quem seria o E1 e o E2? O E1, você está observando que a seta ela está se afastando da carga Q1, justamente porque as linhas indicam um ponto de afastamento. Então, o E1 é o campo elétrico de afastamento gerado pela carga Q1, certo? O E2 já seria o campo elétrico de aproximação, porque vocês estão observando que as linhas que estão voltadas para ele são linhas de aproximação. Então, o E2 é o campo elétrico gerado pela carga Q2 de aproximação. E entre esses dois, o que vai surgir nessa aula, um conceito novo, seria esse ER, elétrico resultante. Uma superposição de várias forças acarretando nessa força resultante. Então, ela pode ser entendida como uma consequência do campo elétrico total devido às várias fontes que estão sendo geradas ali. Nós vamos entender mais esse conceito de campo elétrico resultante à medida que a gente for respondendo atividades. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante em P na figura a seguir. O meio é o vácuo e a constante eletrostática no vácuo é essa daí, né, que a gente já está trabalhando há 4 vídeos aí. 9 vezes 10 elevado a 9. Observando a figura, a gente vê que possuem duas cargas, né? Tem a carga Q1 e a carga Q2. A carga Q1 ela tem sinal positivo. Se é positivo, ocorre o que? Afastamento. A carga Q2 ela tem sinal negativo, então ocorre uma aproximação. Então, qual seria aí a direção? Como aqui nós temos uma distância P da carga Q1, o campo elétrico gerado por Q1 em P é um campo de afastamento, lembrando que as linhas são de afastamento, certo? Aqui na Q2, as linhas são de aproximação, então o campo também gerado por Q2 é um campo de aproximação. Então, eles possuem aí a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o campo elétrico resultante dos dois seria a soma desses dois campos. E é isso que a gente vai ter que encontrar. A fórmula é a mesma, tá? O campo elétrico é igual a constante vezes o que é a carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Que eu vou apenas colocar o 1 para diferenciar do 2. A constante eletrostática ela foi dada na questão 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o valor do Q, e o micro representa 10 a menos 6 coulomb. Então é só colocar 1, é o valorzinho aqui, 1 vezes o 10 a menos 6.
pela distância. A distância aqui está em 0,3 metros. A distância ela é realmente dada em metros. 9 vezes 1 é 9, vezes o 10 elevado a 9. O 10 elevado a menos 6 tem sinais opostos, a gente diminui. O valor maior é o do 9, então fica positivo. Fica 9 menos 6, 3. Elevado a 2 dá 0,09. Nós vamos transformar esse valor aqui, 0,09, para ficar em potência, né? A gente vai andar com a vírgula duas casas. Para andar com essa vírgula duas casas, eu estou repetindo a parte de cima, você coloca o 9 e fica o que agora? Negativo. Você andou para a direita duas casas, não é isso? Agora ficou mais fácil. Esse 9 de baixo você corta com o 9 de cima. E aí nós temos aqui o valor resultante disso é 1 vezes 10 elevado a 3. Embaixo sobrou 10 elevado a menos 2, que a gente joga para cima e ele vem agora positivo. Então a resposta é de 1 vezes 10 elevado a 3. Mais 2 aqui, porque são de mesmo sinal, a gente faz é somar. Newton sobre Coulomb. Vamos agora ao cálculo do campo E2. Micro, que a gente não trabalha em micro, tem que fazer a transformação. Ele equivale a 10 a menos 6. Então, fica 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, colocando na fórmula, que é a mesma coisa, você comparando um com o outro, mas o cálculo, se você observar, é a mesma coisa. Então, lá no finalzinho é o mesmo resultado, né? 1 vezes 10 elevado a 5 Newton sobre Coulomb. O que a gente vai fazer é calcular o campo elétrico resultante, que é a soma do campo elétrico 1 com o 2. Então, como é que fica aqui? Quanto é o valor do primeiro lá? 1 vezes 10 elevado a 5. Não é a soma? Então, 1 vezes 10 elevado a 5. Os dois possuem o mesmo valor. Então, 1 mais 1, 2. E aqui, como é uma soma, você conserva a potência. Então, a resposta nós temos essa aqui, 2 vezes 10 elevado a 5. Uma carga Q1, aí ele deu lá o valor dessa carga, né? 18 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Graças a Deus que a questão ela já informa em Coulomb, então nem precisa fazer nenhuma transformação. Ela dista, quer dizer, ela está a uma distância no vácuo de 20 centímetros. Opa, aqui já precisa fazer uma transformação, né? Tem que ser em metros. De outra, Q2, a segunda carga, menos 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb, conforme a figura a seguir. E ele deu a constante eletrostática, toda questão ela tem que informar. Determine a intensidade do campo elétrico. Intensidade é um cálculo, né? Tem uma fórmula. E descreva também a direção e o sentido. Bom, a carga Q1, ela gera um campo elétrico de afastamento, né? Esse ponto P aqui, a carga gerada aí é uma carga de afastamento, que eu vou chamar de E1 por causa do valor da carga Q1. Já a carga Q2, que é negativa, ela forma um campo ao redor dela de aproximação. Logo, o campo gerado em P2, que é de aproximação. O ponto P está a Q2 a 10 centímetros de distância e o ponto P em relação a Q1 está a soma, né, de 10 mais 20, está a 30 centímetros de distância. Lembrando que a gente não trabalha com centímetros, tem que ser em metros. Então, a gente vai fazer aqui uma transformação. De centímetro para metro, basta colocar 10 a menos 2. Qual o valor de K? É aquela constante que nós já até decoramos o valor. Vezes o valor do Q. Q1, qual o valor? A questão deu lá em cima. Não preciso nem transformar. Ele já deu em Coulomb. E a distância? A distância entre P e Q1 é a soma aqui, ó, de 10 com 20, é de 30 centímetros. Mas vocês já sabem que 30 é só colocar o 10 a menos 2 na frente
E lembre que é ao quadrado. Bom, aqui eu já adiantei o processo, porque isso aqui é puramente matemática. No vídeo 3, aqui no canal, eu mostro tudo isso aqui em detalhes, tá? Lembrando que é ao quadrado, então, como você encontrou 30 vezes 10 elevado a 2, o que dá metro agora, ao quadrado, 30 ao quadrado é 900. E eu simplesmente transformei, né? 9 vezes 10 elevado a 2, a mesma coisa que 900. Fiz logo aqui a redução, 10 a menos 2 com 10 a menos 4. Agora você simplesmente pode cortar aqui o 9 de baixo com o 9 de cima e sobrou o que? O 18, que é multiplicado por 10 elevado a 3. O 10 a menos 2 que está aqui embaixo, a gente pode subir e ele vai ficar com o sinal contrário, então fica positivo. Então, agora nós temos 18 vezes 10, 3 e 2, 5 Newton sobre Coulomb. Já encontrei o E1, agora eu vou fazer o mesmo processo para encontrar o E2. Bom, dei um saltozinho aqui no vídeo, então é a mesma coisa, tá? A mesma fórmula, a constante eu já repeti lá, o valor de Q ele deu aqui na questão. Olha só, Q2 aqui na questão, só que é negativo, mas vocês sabem que o Q ele fica em módulo, então fica positivo. E a distância entre eles, né? A distância do E2 para o ponto Q2 é de apenas 10 centímetros. Não é 9 vezes 8, 72. Reduz aqui as potências. 9 menos 6 é 3. 10 elevado a 2 é 100 vezes o 10, 2 vezes 2, 4. Não pode esquecer também aqui o sinal do negativo. Nessas questões vocês têm que ter muita calma, muita paciência, porque às vezes um sinal já perde toda aquela questão. Então nós temos 72. Vou fazer aqui a transformação logo da parte de baixo, tá bom? Então vou repetir aqui a parte de cima. Quem é 100? 100 é 10 elevado a 2, vezes 10 a menos 4. Vou fazer a redução de 10 elevado a menos 2. Então, continua, né? 72 vezes 10 elevado a 3. Agora eu jogo para cima o 10 a menos 2, que fica positivo. Então, fica 72, 10 elevado a 5 Newton sobre Coulomb. Qual é o valor maior aqui? Com certeza o valor de E2 é maior do que o valor de E1. A resultante entre E1 e o E2, pelo fato delas terem sentidos contrários, né? O E1 está para a esquerda e o E2 está para a direita, a resultante aí é a diminuição das duas. Então, o E2 é maior do que o E1. Então, você vai só diminuir o valor do E2 pelo valor do E1. 72 vezes 10 elevado a 5 menos o valor do E1, 18 vezes 10 elevado a 5. 72 menos 18, 54. E aqui a gente conserva, né? Porque numa soma ou numa diminuição, a gente conserva as potências de base 10. Newton sobre Coulomb. Então, olha o resultado aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nosso vídeo vai até aqui para não ficar muito extenso. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.